Muito bem, a partir de agora a gente começa a desenvolver a lógica da aplicação e para isso é necessário que você crie alguns arquivos a mais, tá? Então dentro da pasta de controllers você vai criar os controllers aulas, out, cursos, módulos e usuários. Dentro da pasta models você vai criar aulas, cursos, módulos e usuários também. E em rotas a mesma coisa, tá? Você pode ver que eu tenho todos esses arquivos criados, eu criei todos em off, mas se eu abrir aqui o aulas, por exemplo, está aberto aqui, você vai perceber que ele está vazio, né? Não tem nada programado ainda, tá? Eu fiz isso para agilizar a aula e é importante que você conheça a estrutura antecipadamente por conta da lógica que a gente vai criar a partir de agora, que vai tornar essa aplicação funcional. Eu fechei todos os arquivos aqui, tá? Porque a partir de agora a gente começa de fato a criar essa lógica. Então vou abrir aqui o arquivo cursos e isso tem um motivo. Perceba que nesse módulo de AD tudo depende dos cursos, com exceção dos usuários, tá? Veja que para a gente fazer o cadastro de uma aula ou o cadastro de um módulo, essas aulas e esses módulos estarão relacionados a um curso. Então, de fato, a gente precisa ter a estrutura de criação de cursos pronta para depois a gente programar a criação das aulas, a criação dos módulos, né? Então, a gente pode pensar na seguinte estrutura. Quando a gente for criar um curso, a gente vai precisar ter o ID do curso, o título do curso, o valor do curso, a duração do curso, a quantidade de horas desse curso, né, que vai no certificado. A gente precisa ter também o valor do curso, a imagem que servirá como capa do curso e os links com detalhes, descrição e informações adicionais sobre o treinamento. Por esse motivo, a gente começa a criar a estrutura do seguinte modo. Eu criei aqui em off uma estrutura, né, que está toda comentada. Então, vou dar um Ctrl V aqui. E é essa estrutura que a gente vai seguir para criar os controllers para criar o controller de cursos e que vai acabar refletindo essa mesma estrutura para os modelos e também para o banco de dados, tá? Então, por aqui a gente vai se guiar para criar a lógica desse controller e se for necessário acrescentar ou remover alguma coisa, a gente vai fazer isso durante o desenvolvimento. E uma vez que a gente tem essa estrutura como um modelo, a gente pode pensar também nas funções que a gente vai ter dentro do controller, né, para executar as operações necessárias. E que operações são essas? Então, a gente vai abrir mais um arquivo aqui, que é o arquivo de rotas cursos. E aqui dentro a gente vai criar nossas rotas. Obviamente, a gente precisa fazer um CRUD, né? Então, nesse arquivo aqui de cursos, eu começo criando as rotas. var express igual require. Aqui dentro eu chamo o express. Na sequência eu falo que var router será igual a express.router. Ok? Feito isso, eu posso começar de fato a criar as rotas, né? Então eu vou pegar aqui um router.get, que são os verbos que a gente vai utilizar. Dependendo de cada verbo e da rota acessada, a gente vai executar uma operação. Então no caso aqui, quando eu acessar a rota /cursos, eu quero pegar todos os cursos. Então eu vou ter o controller cursos. E aí eu vou executar uma operação nesse controle que é o getAll, né? Eu vou pegar todos os cursos, tá? Então assim a gente faz a listagem. Posso duplicar isso aqui algumas vezes. E aí aqui, por exemplo, como get ainda, eu posso ter aqui na rota de cursos, /ID, pegar o curso por ID. Então aqui ao invés de ser getAll, vai ser getBy. Acabei colocando no lugar errado aqui, né? Então posso só copiar e passar aqui para cima. Então vai ser cursos /ID, cursos.getById. Na sequência então, aqui abaixo a gente vai fazer o post, o put e o delete. Então no caso do post aqui a gente vai ter um create dentro do controle de cursos. Aqui a gente vai ter um update. E aqui a gente vai ter um remove. No caso do create, né, a gente não vai precisar do ID, porque o ID é criado automaticamente pelo MongoDB.
Já no caso do put e do delete, a gente precisa informar esse ID para a gente fazer a edição ou a remoção de um curso específico. Então, eu posso copiar isso daqui, passo aqui abaixo e aqui também. Tá? Sobrou um controller aqui, né, que eu posso remover. Então, são essas as nossas rotas para edição, cadastro, remoção e listagem de cursos. Mas ainda temos que exportar isso como um módulo para que a gente consiga utilizar essas rotas na aplicação e realizar essas operações. Então, eu vou fazer aqui um module.exports igual router. E está pronto o nosso arquivo de rotas de cursos. Posso selecionar todos esses controllers que eu especifiquei aqui para a gente utilizar aqui dentro do arquivo de controllers. Dentro do arquivo de controller de cursos, tá? Então, eu vou selecionar o primeiro, seguro o Ctrl, seleciono os demais. Com todos selecionados, posso dar um Ctrl C e vir aqui no arquivo de cursos, ó. E aqui abaixo eu posso colar isso daqui, tá? E aí a gente utiliza aqui uma função construtora para definir esses controllers. Então a declaração é bem simples. Primeiro eu posso fazer aqui um function cursos. Aqui no final eu fecho. E aqui abaixo, ó, a gente vai passar a utilizar um prototype, né, para poder tornar o desenvolvimento muito mais proveitoso e organizado. Então, aqui para todos eu já passo um prototype. Ok? E aí, simplesmente, eu vou falar que eles, né, são funções. Então, aqui no final, ó, vou fazer um igual function. E aqui eu passo os parâmetros que eu espero receber nessas funções, que vai ser as requisições, que eu vou chamar de rec, o res, que vão ser as respostas que a gente vai dar, e aqui um next, né, que é uma função especial para middlewares. No caso, esse é um tipo de middleware que a gente está criando, que faz com que a gente consiga avançar para o próximo middleware na fila, tá? Então, como são todas funções, eu posso simplesmente abrir e fechar chaves aqui e dar um Enter. E como a gente está utilizando esse padrão de função construtora, aqui embaixo a gente ainda tem que exportar isso como um módulo, né? Então a gente vem aqui em module.exports e aí a gente dá um new e aí passa o nome do nosso controller, que no caso é cursos. Ok? Ó. Lembra que no módulo, né, de introdução ao JavaScript a gente falou sobre funções construtoras e é basicamente isso que a gente está fazendo aqui, combinando com o prototype. Agora que a gente tem essa estrutura pronta, perceba que nenhuma ligação tem este controller, tá, com este arquivo de rotas. Para que passe a existir uma ligação, aqui no arquivo de rotas a gente deve carregar este controller de cursos. Então, logo abaixo aqui do router, a gente vai carregar esses arquivos, tá? Então, eu vou falar aqui var cursos é igual require, e aí eu devo ir lá na pasta de controllers, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, .. Sublime já traz aqui pra gente controllers, e aí eu vou pegar aqui o cursos.js. Mas aqui no Express, a gente não precisa especificar a extensão do arquivo, tá? Então, eu elimino essa extensão aqui. E aí, posso finalizar aqui com ponto e vírgula. Podemos checar aqui no console, né, se há algum erro. Né? Se houvesse algum erro, o console pararia de rodar o servidor. Tanto que a gente pode simular um erro aqui. Posso salvar isso daqui. Ó, vou vir aqui. Você percebe que ele manteve tudo funcionando. Isso porque a gente ainda não está carregando esses controllers, uma vez que a gente não acessou essas rotas, né? Então vamos tentar acessar essa rota e ver o que acontece. Vou vir aqui no browser e aqui eu posso passar um /cursos. Percebe que ele não reconhece isso como uma rota e tem toda a razão, porque a gente ainda precisa aqui no arquivo index, que é o arquivo principal de rotas, devemos instanciar, né, esse arquivo cursos.js que representa as rotas de curso. Então a gente vem aqui no index e aí a gente vai fazer um require aqui dessas novas rotas, tá? Então aqui eu posso simplesmente fazer route.use /cursos
E aqui eu faço um require, chamando o arquivo de rotas de curso. Nesse caso, então, eu vou fazer aqui um .bar_cursos.js, e aí eu posso simplesmente remover só a extensão aqui. Ponto e vírgula no final, corrigir aqui, né, que ficou 2e, posso salvar, e agora sim a gente pode tentar simular isso. Vamos lá novamente, vou atualizar. Agora ele já vai dar o erro, porque esse arquivo está sendo chamado, e a gente tem aqui uma codificação errada, né? Então, vou voltar aqui, ó, vou corrigir isso, posso salvar, o servidor vai voltar a funcionar novamente. Então, está tudo ok, nossas rotas já estão sendo acessadas. Nesse momento agora, se eu atualizar, ele simplesmente não vai retornar nada, porque para a rota ser reconhecida, aqui no Sublime Text, ó, onde a gente colocou /cursos, nós precisamos remover. E aí, como a gente tem vários aqui, eu posso selecionar o primeiro, segurar Ctrl e apertar D, para ir selecionando todos ali, ó. Dou um delete. Só aqui nesses que sumiram a barra, que eu preciso colocar a barra de volta, tá? Por que isso é necessário? Muito simples de entender, se a gente observar que aqui no index.js a gente já está passando /cursos. Então, quando a gente passa /cursos, a gente chama aqui, né, o arquivo responsável pelas rotas de cursos. Então, como a gente já colocou lá, a gente não pode mais colocar aqui, né? Então, a gente passa somente a barra. E se tem algum parâmetro, a gente passa o parâmetro que a gente espera receber na URL também, tá? Posso salvar agora, e agora sim posso voltar aqui no browser e atualizar, que a rota será reconhecida. Observe que está retornando aqui uma mensagem OK, tá? E isso está acontecendo porque em off eu vim aqui no controller, dentro da função getAll, e falei para ele retornar um JSON, né, com status 200 dizendo mensagem OK. Você pode fazer também essa alteração aí para a gente concluir esse teste e ter certeza de que tudo está funcionando corretamente. Agora perceba que naquele momento que a gente não teve a rota reconhecida, nós não estávamos tratando, né, esse tipo de erro, tá? Então é necessário que a gente tenha um error handling para fazer esse tratamento, e é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente vai abrir aqui o arquivo app.js mais uma vez, e nós vamos criar aqui, logo abaixo das rotas, o error handling. Para fazer o tratamento de erros aqui é bem simples, tá? A gente só vai precisar usar aqui um app.use. Aqui a gente passa uma função que vai receber parâmetros, pode devolver respostas, né? E a gente utiliza aqui o next também, para que ele possa passar para o próximo middleware, tá? Então eu vou fazer aqui um var err, né? Igual a new error. E aqui a gente pode passar por exemplo, not found, né? Não encontrado. Na sequência a gente pode colocar aqui um err.status e aí passar aqui um 404 quando não foi encontrado, né? Por último a gente chama ali o next e passa o err aqui para ele passar para o próximo middleware da fila o status que está armazenado aqui. Então o próximo passo agora é fechar aqui com ponto vírgula. E logo aqui abaixo a gente vem com app.use, passa mais uma função que vai receber o erro, tá? Vai receber uma requisição, pode devolver uma resposta, e também tem um next aqui para ela poder avançar para o próximo middleware. Aqui agora a gente escreve o corpo da função onde a gente vai devolver o status, tá? Então res.status, a gente passa o erro, ou 500, né? Então, ou seja, se a gente não tiver ali um não encontrado, vai ser um erro do servidor, e aí a gente trata como erro 500. Então eu posso passar aqui um JSON, aqui eu posso ter o erro, e aqui o err.message, né? Para informar que tipo de erro é esse. Feito isso, a gente tem já o error handling configurado, tá? Posso apenas aqui fechar com ponto e vírgula e dar uma olhada no terminal para ver se algum erro ocorreu. Nenhum erro apresentado, tudo permanece funcionando. Posso vir aqui no browser também, posso atualizar mais uma vez, está tudo ok. Vou inspecionar isso daqui
E aqui na aba Network, vou recarregar novamente a página para ver se ele está devolvendo o status corretamente. Então a gente tem aqui cursos, posso só dar um Ctrl F5 aqui algumas vezes para ele recarregar tudo certinho, né? Não manter nenhum histórico, e aí ele está retornando o status como 200 aqui também, tá? Então está tudo ok realmente. Eu vou finalizando por aqui e te vejo na próxima aula.